Ora, muito boa noite a todos os nossos ouvintes, a todos os nossos seguidores do podcast Pós-Conceitos, agregado ao site de notícias Visão Política. Na vossa companhia está mais uma vez João Valor e eu mesmo, Miguel Moreira. Após um podcast dedicado especialmente à problemática da situação atual da vida dos docentes, dos professores, trazemos-vos mais dois temas bem quentinhos, como se costuma dizer, da nossa atualidade política e social. Vamos então abordar os temas que nós escolhemos para esta semana, que se prendem com a questão do Mais Liberdade, do instituto criado por Carlos Guimarães Pinto e companhia. Essa companhia são outras personalidades ilustres do espaço do centro-direita e da direita, como Ricardo Roja, Miguel Morgado, Miguel Poiás Maduro, etc, etc. E também iremos abordar um caso horrendo e demais variações dessa problemática, que foi o caso da admissão de uma violação num direto da rede social Instagram. João, vou-te passar a palavra. O que é que achas de Mais Liberdade? Achas que vai acrescentar alguma coisa de útil ou achas que não vai trazer nada de útil? Antes de mais, cumprimentar mais uma vez todos os nossos ouvintes, passando a esse tema. Eu sou suspeito para falar porque quem esteve atento à apresentação ou à primeira iniciativa do movimento Mais Liberdade reparou que esteve lá o Miguel Poiás Maduro, o Miguel Morgado, Adolfo Mesquita Nunes e que efetivamente são referências que eu tenho no espaço da direita decente, digamos assim, isto para fazer uma certa separação com outro tipo de direitas, ou seja, aquela direita moderada, liberal e conservadora, que não vive presa a fantasmas de certas aventuras mais perigosas, diria eu, para a liberdade. Eu, em primeiro lugar, dizer que o primeiro evento do Mais Liberdade teve muito sucesso. Teve muito sucesso porque teve um painel excelente, teve um debate incrível sobre temas muito importantes, que eu por acaso não digo que perdi, eu digo que investi 3 horas da minha vida, cerca de 3 horas da minha vida a ouvir aquilo. Foi na semana passada, penso, há 2 semanas, sim, há quase 2 semanas, e infelizmente não tive a oportunidade de ouvir em direto, mas depois lá ouvi durante a noite e efetivamente foi algo que gostei bastante. Teve uma moderação muito boa, uma excelente moderação, na minha opinião. A Diana Duarte, uma excelente jornalista que já se tem colado a muitos eventos à direita, o que eu acho que é muito bom sinal, porque não quer dizer que ela seja uma pessoa direita, porque é jornalista, não é? É convidada para fazer parte de algo e com certeza que aceita, porque é o seu trabalho. Mas eu acho que é muito bom, porque muito provavelmente haveria jornalistas que não iriam querer fazer parte de uma coisa destas por ser muito de direita. Se fosse uma coisa de esquerda era mais as causas, não é? A esquerda... Não obstante, ela já participou e já moderou coisas da Juventude Socialista. Exato, com participação da Juventude Socialista e tudo. Mas... e coisas dessas até às quais eu assisti. Mas eu acho que é bom e acho que foi uma moderação muito boa por parte dela e lá está, uma participação mais uma vez excelente por parte principalmente do Miguel Poiás Maduro e do Miguel Morgado, que não são só companheiros de partido, não é? Mas são também referências no atual debate político que eu tenho. O Mais Liberdade, e isto falando aqui um bocado mais da sua importância, eu acho que Mais Liberdade tem alguma importância. Tem alguma importância porque vem trazer
um debate que eu acho que é muito importante trazer de volta, que é o debate liberal, o debate da liberdade. Porque isto é uma realidade que infelizmente se tem passado ao longo dos últimos tempos. Nós temos ficado cada vez menos ativos no que toca ao debate, ao pensamento de divulgação e produção de conhecimento e de ideias. E pronto, de certo já haverá um movimento, o MEL, não é? Europa e Liberdade, mas este novo Instituto Mais Liberdade acho que também é importante, porque vejamos, já conta com milhares de inscrições, foram cerca de 4.000 no primeiro mês, o que é muito bom. E por acaso uma coisa que eu acho muito interessante e que não poderia deixar de referir é que no site do Instituto Mais Liberdade existem mais de 300 livros disponíveis de forma totalmente gratuita. Eu não tenho a certeza, mas acho que são 369 livros disponíveis de forma totalmente gratuita sobre vários temas, desde filosofia política, economia, direito, ecologia, autoritarismo, pronto, uma série de livros. Estão lá os clássicos para os mais conservadores, como eu e Miguel seremos, talvez. Temos lá o Burke. Para os mais liberais está lá por exemplo, o Hayek, o Friedman. E eu acho que efetivamente ter esta vasta gama de livros disponíveis de forma totalmente gratuita, acho que é um ponto muito positivo e que acho que não há outra plataforma que ofereça um tão vasto número de obras literárias de forma gratuita. Mas também, para não me alongar muito mais, que já estou aqui a falar há que tempos, Miguel, partilha também connosco a tua opinião sobre o Instituto Mais Liberdade. A minha opinião não vai diferir muito da tua, não é? Mas eu tenho aqui uma visão um bocado própria sobre este tipo de temáticas. Primeiro, é de salientar, e eu quero parabenizar justamente os fundadores. Porque, vejamos uma coisa, muitos autores, depois da metade do século XX, já tinham previsto a desideologização das pessoas e da vida política. As pessoas iriam... E atenção que eu gosto de pensar que sou, e revejo-me em grande parte das filosofias e opiniões do pragmatismo. Mas o pragmatismo, por si só, se formos a ser 100% pragmáticos, nós não somos nada. Nós temos que ter uma ideologia, nós temos que ter um pensamento estruturado que nos guie. Há sempre alguma coisa que nos guia. Por mais pragmáticos que sejamos, há sempre uma linha pensadora que nos guia, não é? Sim, sem dúvida alguma, subscrevo isso. O que eu queria dizer era que nós temos que ter uma linha. Senão nós somos meras máquinas que funcionamos por um botão. E as pessoas não querem isso. As pessoas querem, claro, coisas que lhes digam certezas e coisas que lhes apresentem soluções para os problemas do dia a dia, sem dúvida. Mas a política, e por força, se calhar, da minha formação que estou a ter em ciência política e relações internacionais, sou ensinado e tenho a perspectiva de que, por muito pragmatismo que precisamos sempre de uma linha pensatória que nos guie. E tudo o que é criado e tudo o que é formado neste sentido é bom. Quer dizer, tudo, também não quero aqui exagerar, não vou dizer que agora se criassem uma escola de uma coisa qualquer, também não ia dizer que ia ser a coisa mais ótima do mundo. Não é isso que eu quero trazer aqui para o meu raciocínio. O que eu quero dizer com isto é que tudo que fomenta o debate, que é uma coisa que falta, e é o que eu queria, o meu primeiro pensamento, é ser direcionado para isto mesmo. Há uma desideologização enorme. Nós estamos com um déficit de debate. As pessoas não leem, as pessoas não procuram.
E isto não é um juízo de valor, é apenas uma constatação de um facto que eu posso sustentar facilmente. Não estou a inventar nada. Números ao certo, obviamente não vou saber, 99, não sei, mas facilmente sustento esta minha tese. Acho que também ninguém duvidará disto, penso eu. Que é um facto que toda a gente conhece. E o que eu quero dizer é, quero comatar justamente a minha primeira ideia de como é que eu abri esta minha intervenção, que é tudo que seja no âmbito e na condução que leva ao debate político, à informação, à ideologização, à formação, ao combate à ignorância política, é bom. Seja à esquerda, seja à direita, por muito que nós, atenção, com mais liberdade, atenção, eu já vou dar a minha opinião mais focada no conteúdo, como tu deste, mas antes de chegar nesse ponto, quero dizer-te que não concordo com tudo, também mal era se concordasse com tudo que aquilo era um fanático, não, mas seja à esquerda, seja à direita, há coisas que nós não vamos concordar, mas desde que sejam criados para fomentar o debate político, é positivo. Porque eu, antes disso tudo, eu para concordar ou discordar de algo tenho que conhecer. E tenho que conhecer. E portanto, olha, como é aquela questão, imaginemos, do aborto. Eu até posso ser a favor ou contra o aborto, não interessa, para este caso. Mas antes de eu ter uma opinião formada sobre o que é que seja, eu tenho que saber. E é bom que isso se incuta. Estás a perceber? Antes de opinarmos sobre qualquer tema que falemos, é preciso conhecer esse tal tema. Por acaso, aproveitando isso, gostava de sugerir, eu não sei se haverá bloquistas ou comunistas a ouvir o nosso podcast, sinceramente duvido, porque eles têm uma certa alergia ao bom senso, e eu acho que nós aqui tentamos sempre pautar-nos pelo bom senso, mas a realidade é que eu acho que faz muita falta a essa área política da esquerda, se calhar informar-se mais sobre o que é um liberal, sobre o que é um conservador, sobre o que é um social-democrata até, não é? Até sim, porque eu pessoalmente, sabes que eu não me revejo a 100% nas teorias liberais, nas conservadoras, bastante, mas nas liberais nem tanto, não é que abomine, mas é que muitos tendem a confundir o que é a social-democracia e o socialismo, e convinha que essas pessoas fossem pesquisar qual é a diferença entre um e outro. Mas pronto, mas continuando com esta minha... Aqui relembrar, no fundo, que o mais liberdade não vem aqui dizer liberdade económica, não é? Porque há aquela conotação do liberal com aquele que defende só a liberdade económica, que é um fascista de primeira porque quer controlar tudo e quer proibir o aborto. Não. O liberal é exatamente aquele que defende a liberdade. E a liberdade é o valor mais importante do sistema ocidental, aquele em que nós vivemos, o sistema democrático. A liberdade é sem dúvida o valor mais importante. Porque é a liberdade que criou a igualdade. Porque a questão do homem ser livre é que tornou o homem igual. O homem ser livre tornou o homem igual, não é? O homem ser livre portanto, isto levando para o liberalismo do século XIX, o homem ser livre do rei, não é? Neste caso, é que tornou o homem igual ao rei como cidadão. E esse valor de liberdade do homem e de igualdade entre todos os homens e mulheres, não é? Porque pronto, há homens e há mulheres, não é? Mas neste caso homem com H grande, para as pessoas não ficarem ofendidas. Esse valor da liberdade e que provoca a igualdade entre todos, todas, não é? É que fez com que, efetivamente, fosse criado o conceito da democracia liberal, não é? Certo. Como eu estava a dizer há pouco, tudo que seja para contribuir para o debate e para a formação é bom. Concordando ou discordando, obviamente, como eu disse, não vou concordar com tudo, mas tudo o que seja para fomentar o debate é bom. Quanto ao tema propriamente dito, ao conteúdo, eu não sou liberal, no máximo dos máximos revejo-me muito com o social-liberalismo. Isso sim, são teorias de que me revejo, e se calhar por serem tão moderadas, tão ponderadas,
se calhar as sociais-democratas e as sociais-liberais são as que possivelmente são as mais praticáveis. Não sou um liberal, portanto, mas como tu disseste bem, há lá um leque de livros disponíveis muito interessantes e eu, para decidir que se era ou não era algo, tive que os ler primeiro, ou pelo menos ler fragmentos, e a verdade é que isso está à distância de um pequeno clique do Instituto Mais Liberdade e encontra-se lá na biblioteca dos livros. E isso aí é super importante. E se as pessoas, e cá em Portugal particularmente, eu aconselho a isso, porque os socialistas por norma são deuses e tudo o que não é socialista ou é fascista, ou atualmente ou é fascista ou é outra coisa qualquer. E eu aconselho a que as pessoas pesquisem, as pessoas fomentem a autocrítica, as pessoas fomentem o seu conhecimento. Por cima, quando é gratuito, não é? Que a cultura em Portugal... E por cima, quando é gratuito, porque há uma coisa... Eu, lá está, não sou liberal, portanto estou à vontade para falar, mas muitas vezes acusam os liberais de serem burgueses ricos, etc. Até podem ser, mas é um exemplo de disponibilizaram algo completamente gratuito. E se calhar um socialista não faria isso. Portanto, eu vou mesmo acabar, porque acho que ambos já dissemos o mesmo. Concordei com muitas coisas. O primeiro, eu por acaso vi em direto e investi também, se calhar até mais de 3 horas na sessão de abertura, nos debates, e gostei imenso. Foi bom para refletir sobre algumas coisas, lá está, concordando ou discordando, mas foi muito vantajoso para a minha formação e para a nossa. O meu medo, e isto aqui, como tudo, deve ter um elogio e uma crítica construtiva. A minha crítica é esta: falaste bem que tiveram logo 4.000 assinaturas ou inscrições, mas o problema destes grupos e destas agregações de pessoas pensantes tem um problema, que é não se abrirem, e isto se calhar é um problema transversal a muitos liberais urbanos, que é não conhecerem o país como um todo. E este tipo de iniciativas, por muito boas que sejam, não vai chegar às pessoas todas, e portanto este tipo de cultura, as pessoas também, claro, têm que ter a vontade própria e a iniciativa de se auto-incutirem numa perspectiva de cultura, e de cultura ao nível político, cultura social, cultura artística, etc. Não interessa. Por acaso, aqui neste ponto, desculpa interromper-te, mas discordo. Força à vontade. Porque lá está, o Carlos Guimarães Pinto logo no início disse que este movimento era exatamente virado para as pessoas e não para as pessoas que ainda não conhecem as teorias, não é? Ou que ainda não estão a par, ou que não simpatizam, e não para aqueles que já simpatizam, que já conhecem, não é? Só que lá está, infelizmente, quem tem acesso é quem procura. E quem procurou é quem já conhece. Mas pronto, é uma questão de, lá está, esses 4.000, como tu dizes, serão, lá está, esses certo, liberais urbanos. O ponto que eu queria chegar é justamente este. O Instituto terá sucesso se conseguir infiltrar-se, digamos assim, fora da bolha, digamos, entre aspas, do Twitter. Quem diz do Twitter diz de outra coisa qualquer. Fora da bolha liberal. Terá sucesso. Deve ter sido mesmo do Twitter mesmo. Acho que foi onde teve mais propagação. Pois. Se não vai ter sucesso. Olha, por exemplo, eu tenho muita pena, mas tenho mesmo. Se calhar até tenho mais pena do que eu estou a falar agora do que este estamos a falar. O movimento 5.7, que tu conheces bem, do Miguel Morgado, também era assim uma coisa megalómana, uma coisa onde um fórum de debates, um fórum de partilha de ideias, etc, etc. Opa, acabou. E com muita pena minha, porque eles lançaram um livro espetacular que eu ainda não tive a oportunidade de ler completamente. Tu já, mas eu li muitas coisas, mas ainda não li até ao fim, e vou acabar por lê-lo. Mas a verdade é que era uma coisa que prometia muito, mas depois, opa, não sei, eu não sei o que aconteceu, nem quero saber. Quero saber é que acabou. E portanto, para combater, para fazer uma pequena síntese da minha ideia, tudo o que é bom é algo que fomenta o debate, concordando ou discordando.
não sou liberal, mas revejo-me em muitas das teorias, e acima de tudo, o buzilis aqui da minha questão é: eu para saber tenho que ler, tenho que procurar, e portanto aconselho mesmo a que vão lá, dão uma espreitadela, só sabem, se concordam, se lerem. Eu só soube que não era marxista após ler o Marx, portanto eu tive que o ler. Eu li o Manifesto Comunista. Se eu não tivesse lido, não podia dizer que não o sou. Portanto, vamos lá incutir. É preciso pragmatismo, é preciso resolver os problemas dia a dia, claro, mas também é preciso que se perceba as ideias e as teorias dos nossos decisores políticos. E nós só iremos perceber, nós só iremos aferir, nós só iremos poder analisar essas questões se lermos e se procurarmos conhecer. E posto isto, João, se não tiveres mais nada a dizer, passo para o segundo tema, que vou deixar dar a palavra, vou só introduzir o tema. Este segundo tema que nos traz e que nos reúne cá hoje, que tem a ver com o assumir de uma violação em direto, no direto do Instagram, e que causou muitas causou muitas indignações, causou já por força da sociedade civil, e eu quero aqui fazer um pequeno parênteses, que é quando a sociedade civil se une para coisas realmente importantes, a sociedade civil vence, a sociedade civil consegue fazer coisas realmente produtivas e boas, e é pena que a sociedade civil não se reúna mais e noutras circunstâncias não se reúna melhor. Mas continuando e fechando estes parênteses, a sociedade civil reuniu-se, venceu, e a prova disso é que esta queixa já foi para o DIAP e vai ser analisada. Posto isto, João, obviamente que tu não concordas com uma violação, quero é saber qual é a tua opinião sobre este tema. O que é que achas que tem sido feito de mal, o que é que achas que tem sido feito de bom? É assim, bem óbvio, eu não concordo com a violação, não é um crime horrendo, é um atentado não à tem vida, palavras. não é? Porque não é matar ninguém, pelo menos em princípio, não é? À partida não será matar ninguém, com sorte ainda será, com sorte ou com azar ainda será criar outra vida, mas isso acaba até por ser uma triste consequência, triste e feliz. É sempre muito complicado falar destes temas sem entrar aqui nestas antíteses, porque é triste porque veio, caso haja gravidez, não é? É triste porque veio da violação, mas é feliz porque é uma vida, e em princípio uma vida é sempre uma dádiva, é uma criação humana, no fundo acaba por ser um objetivo humano, não é? Porque é a continuidade do homem e da mulher, não é? Aqui para não ofender ninguém, mas a verdade é que a violação, não é? Para além de ser um crime, é uma coisa horrenda, não é? É uma coisa horrenda, é estar a obrigar outra pessoa a sofrer com os desejos mais carnais do ser humano. E isto para os dois lados, não é? Porque sabemos que existe para os dois lados, embora haja predominância por naturezas talvez biológicas, há a predominância sempre de ser o sexo masculino a cometer mais este ato, porque quer dizer, isto se formos a pensar com lógica, o homem tem muito mais segurança na prática da atividade sexual do que a mulher, não é? Só pelo princípio de que não vai ser o homem que vai andar a carregar 9 meses o bebê caso aconteça a gravidez, não é? Mas isto levanta outros problemas. Esta violação levanta outros problemas pelo contexto em que foi divulgado, em primeiro lugar, porque é um bocado peculiar, não é? Um indivíduo estar num direto de uma rede social, numa transmissão em direto de uma rede social e dizer, eu violei uma gaja, pá, estás a ver, é uma coisa muito fixe, eu violei uma gaja, sou muito macho, o meu falo serve para tudo. Eu não quero aqui utilizar a palavra que ele utilizou porque é um bocado deselegante, maneiras que substituo, mas a realidade é que o contexto social
em que este indivíduo é apanhado também não é propriamente feliz para ele, porque isto, segundo a informação que eu tenho, que eu fui recolhendo, que me foi sendo partilhada, este indivíduo, ele é da minha cidade, não é? É de Viseu, e já houve por aí no Twitter, não é? A rede social onde isto mais se espalhou, para além do Instagram. Já há muita gente aí a dizer que Viseu é uma terra de malucos. Não é? Somos poucos, os malucos, somos poucos. Alguns dá-lhes para fazer estas coisas, outros dá-lhes para fazer outras, mas não é só malucos, há pessoas decentes em Viseu e crimes destes acontecem em todo lado. Mas efetivamente o contexto social em que este jovem violador foi apanhado é o facto de ser órfão de ambos os pais, o que, para começar, é algo bastante triste. Penso que também tem alguns problemas psicológicos, ou seja, pronto, não está na total capacidade do pensamento lógico para, se calhar, pronto, mas claro que isto não é tentar desculpar a violação, porque quem foi violada, a rapariga que foi violada não tem culpa, não foi ela que matou os pais do violador e não foi ela que andou para lá causar problemas psicológicos ao violador. Mas a verdade é que a falta de acompanhamento para este tipo de pessoas, ou seja, aquelas que estão em situações sociais muito, muito frágeis, não é? Seja, neste caso, por ser órfão, seja por ter problemas psicológicos, seja por que fator for. O acompanhamento social em Portugal é muito fraco, é muito frágil, não é suficiente. Nota-se por este caso, nota-se por outros casos, mas a realidade é que ter um acompanhamento social mais forte resolveria muitos problemas. Resolveria, por exemplo, este problema, muito provavelmente, mas resolveria muitos outros. E eu acho que, efetivamente, também acaba por ser um bocado a saída, um dos caminhos que se deve seguir para a saída deste problema estrutural em que vivemos, de uma constante crise social em que Portugal vive já há muitos anos. De maneiras que, mais uma vez estou-me aqui a alongar, portanto, também para terminar pelo menos este meu ponto, eu quero que fique aqui bem assente, que eu não tentei desculpar em nada o violador, porque o que ele cometeu foi um crime horrendo e hediondo. E acrescentar aqui o ponto de que depois destas partilhas, não é, começou-se aí a vulgarizar a ideia de que a pena de morte seria algo aplicável neste caso. Eu discordo. Ou a castração química. Diz? Ou a castração química. Sim, mas a castração química já será outra. Já será noutro campo. Mas a pena de morte. Certo, mas desculpa, mas não é essa a ideia que eu quero dizer quando digo da castração química. Quero é dizer que revela muita hipocrisia de muita gente. Sim. É pegar. Lá está. Aproveitar que falaste aí da hipocrisia para pegar exatamente por aí, que é aqui há um mês. Até há um mês andou para aí toda a gente muito assustada com André Ventura porque defendia a prisão perpétua e essas coisas todas, mas agora já vem toda a gente sem pudor defender a pena de morte para os violadores. Assim, em primeiro lugar, dizer que por muito sádico que isto pareça, a morte é uma coisa natural para todos os seres humanos. Portanto, condenar uma pessoa com uma coisa que é natural, não sei se faz muito sentido, não é? Porque nem toda a gente nessa perspectiva, nem toda a gente vai para a prisão, mas toda a gente morre, em princípio, pelo menos até não inventarem nenhuma... Até se descobrir outra solução. Exatamente. Ou seja, a pena de morte, não é? Acaba por ser uma coisa um bocado que não faz muito sentido nesse aspecto. E depois, em segundo lugar,
acaba, para além de não ser uma punição nesse aspecto, e acaba por ser um ataque àquilo que é um Estado de Direito, não é? Porque deve haver uma separação entre o criminoso e o Estado de Direito. O Estado de Direito não pode matar um criminoso porque ele cometeu um crime, não é? Senão, então, não pode matar uma pessoa porque ele matou outra. Isso é perpetuar um estado de calamidade social, não é? Uma pessoa mata, nós vamos duplicar as mortes matando este também. Não faz muito sentido. Temos de ter alguma... Isto levanta enormíssimos problemas éticos, mas eu, pelo menos esta é a minha opinião. E depois há outro aspecto, quanto à pena de morte, é que se nós formos olhar de um aspecto punitivo, também não é punitivo, porque nós vamos ter a pessoa na prisão durante, sei lá, 6 meses, 1 ano, até ser morta. Ou seja, a pessoa vai ficar a pensar no seu crime durante esse período de tempo e a seguir não pensa mais, não se arrepende mais, não tenta mudar mais. Não faz sentido nenhum. Eu acho que neste caso o melhor mesmo seria ou uma prisão com um período de tempo muito alargado, ou então prisão perpétua e de preferência com trabalhos forçados para que o indivíduo não esteja a sugar impostos aos portugueses de bem, não é? Muito bem, João. Vou dar a minha perspectiva sobre este crime macabro. Tu já o classificaste e já o ilustraste. É algo que é usar a força, se calhar muitas vezes física, sobre uma pessoa que a pode magoar, tanto física como emocional, se calhar até a magoa mais emocionalmente no futuro. Quero-te dizer que condeno a 100%, e quem me conhece sabe que sim, tal perversidade deve ser paga, e quero realmente corroborar aquilo que tu acabas de dizer, que é vejo muita hipocrisia, porque eu não tenho, e aliás discordo, por exemplo, nesta matéria discordo com o Dr. Ventura, mas eu não tenho em particular afeto com ele, como tu sabes. Mas, e a verdade é que eu não concordo com ele, seja nisto, não concordo nem com a prisão perpétua, nem com a pena de morte, nem nada disso. Mas a verdade é que, o que é que eu quero dizer com isto? A verdade é que eu vejo muita gente que dizia que era um atentado aos direitos humanos, não sei o quê, não sei o que mais, e agora vem exatamente propor as mesmas coisas. E eu fico perplexo com algumas coisas que vejo, e por acaso até foste tu que ontem disseste, num nosso grupo do WhatsApp, que muita gente andava a fazer isso, eu fui por acaso, até deu-me curiosidade e fui ver, e a verdade é que eu vi exatamente as mesmas pessoas que há 1 mês ou 1 mês e meio diziam essas coisas, e depois vieram dizer exatamente o mesmo anteontem ou ontem, no Twitter, por exemplo. Eu fico perplexo com a hipocrisia das pessoas, porque é que é descarado, porque às vezes para ser hipócritas ou dizermos uma coisa por dito por não dito, ou dar um cravo outro na ferradura, nós damos, mas somos discretos. Agora, com tamanha indiscrição, é mesmo pedir para que se lhes acuse, e portanto quero condenar isso. Não tenho gosto nem pela pena de morte, nem pela pena de morte, nem pela prisão perpétua, contra a castração química. Eu teria que analisar uma lei específica para ter uma opinião sobre isso, mas quero condenar a hipocrisia. Depois, quero também condenar a hipocrisia por outro lado, que é as falácias das generalizações, porque eu tenho lido muito de que vivemos numa sociedade patriarcal, machista, e que os homens são todos iguais. Eu acho que não. Eu acho que não sou igual a ti, e acho que nós dois não somos iguais àquele maluco que violou a rapariga. E portanto, se nós não podemos fazer as generalizações, por exemplo, de etnias ou de grupos ou disto e daquilo, e a verdade é que não podemos generalizar nada, porque além de ser uma falácia não é correto. Quero relembrar essas pessoas. Todos os muçulmanos são terroristas, mas já podemos dizer que todos os homens são os machistas. Pois, essa dualidade de critérios que paira muito na nossa sociedade, é preciso ter um bocado de cuidado. E o que eu queria dizer era o seguinte: essas pessoas que se dizem arautos da defesa dos direitos humanos, da luta feminista, da luta antirracista, não sei o que mais,
calma. Porque se nós não podemos generalizar umas coisas, também não vamos generalizar outras. E eu reitero isto. Eu não sou igual a ti, tu não és igual a mim, nem nós somos iguais àqueles homens. Nem eu sou igual a ninguém. Eu não sou igual ao meu pai, não sou igual ao meu avô, não sou igual ao meu tio, não sou igual ao meu melhor amigo, não sou igual aos meus amigos todos. Pá, eu não sou igual a ninguém. Nós não somos iguais. E portanto, da mesma maneira que todos os ciganos não são, sei lá, assaltantes ou vândalos, da mesma maneira que todos os muçulmanos não são terroristas, da mesma maneira que todas as feministas não andam aí perto das igrejas a tirar. Todas as feministas não se depilam, não é? Por exemplo, ou todas as. O que eu queria dizer é que nem todas as feministas andam aí à beira das igrejas a tirar a roupa. Da mesma maneira que isso acontece, também da mesma maneira nem todas as pessoas à igreja, não é? O que eu queria dizer era que dessa mesma. Estás a ouvir-nos, pá, e bloquistas. Mas o que eu quero dizer é que da mesma maneira que isso acontece, da mesma maneira eu e nem todos os homens são, sei lá, violadores, assaltantes, que batem nas mulheres. Epá, eu sou uma pessoa que, opa, eu gosto muito, eu se calhar gosto demasiado da vida, das mulheres, de toda a gente. Eu gosto demasiado da vida para fazer o que quer que fosse que a viesse a prejudicar. E com isto termino. Também já nos estamos aqui a alongar, não é? Eu espero, vou dar aqui uma, para concluir mesmo, espero que a tal Rita Cunha e todas as Ritas Cunhas deste mundo se sintam seguras de denunciar, que não tenham medo, que isto não aconteça, e se acontecer, que os infratores, neste caso os tarados, sejam punidos e levem uma boa punição, e que as molduras penais sejam agravadas, porque são irrisórias e ridículas no nosso país. É verdade, é para este caso e é para a violência doméstica. Por exemplo, que com os confinamentos se tem vindo a agravar, o Sr. Ministro hoje no Parlamento gabou-se da criminalidade de estar a descer, mas ele que fosse ver os números da violência doméstica, se calhar não nos iam mesmo. Portanto, com isto termino, foi-me um prazer estar convosco e na vossa companhia, estar contigo, João, a comentar mais dois temas que foram principalmente marcantes nesta semana, nestes últimos tempos, e principalmente ontem, não é? Estamos aqui a falar nesta quinta-feira. O caso ocorreu terça à noite, se me engano, ocorreu a partilha. Sim, a partilha e o saber de que tinha acontecido o acontecimento, digamos assim, e portanto foi um prazer. Espero ver-vos no próximo episódio. João, tens alguma coisa a dizer? Por mim só tenho a desejar a todos os nossos ouvintes uma excelente semana e reforçar a tua mensagem de que espero que todas as Ritas Cunhas deste mundo, e especialmente esta Rita Cunha que foi muito exposta, não é? Nestes últimos dias, que consiga recuperar deste trauma físico e psicológico e que possa haver uma mudança na sociedade. Imprimir uma mudança numa sociedade é sempre muito difícil, e é sempre muito complicado. É aqui uma obra gigantesca, mas que efetivamente haja o menor número de casos possível deste tipo de crimes e de todos os outros, não é? Acho que é sempre. Muito bem, terminamos então por hoje. Um abraço a todos, um abraço a ti, João, e até à próxima.